Olá, pessoal. Vamos aqui à resolução de mais uma questão num passeio sem dúvidas. Temos aqui o texto, mas vamos logo nos ater ao comando da questão, que diz o seguinte. Nesse artigo de opinião, nós temos aqui logo o artigo de opinião, esse gênero textual, em que o posicionamento do autor é evidenciado. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de quê? O autor evidencia a importância de que, no momento em que ele faz, uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra de um pão. Vamos aqui. Leitura do texto. O complexo de falar difícil. O que importa realmente é que o ou a detentora do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos códigos civil e do consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima, em plenas 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Agora, entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não. Mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Vamos colocar aqui, pessoal, a fala na compra do pão. Fala rebuscada na compra de um pão. Aqui, ó. Só dar um destaquezinho aqui. Todo um rebuscamento na hora da compra do pão. Vamos voltar para cá. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada, colocada ali, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de quê? Item A. A importância de se ter um notável saber jurídico? Não. Ele está falando aí o seguinte, de que haja, de que o falante saiba adequar sua linguagem à situação em que ele está inserido. Se ele está num ambiente, obviamente, jurídico, num ambiente que que exija, melhor falando, esse rebuscamento, tudo bem. Agora, num ambiente mais popular, um ambiente mais informal, não se há a necessidade de se falar dessa maneira rebuscada. Então, item A, não. Item B, valorização da inteligência do falante. Não. Até se coloca ali a questão de o que seria falar difícil mesmo. Como nós temos aqui, deixa eu só voltar aqui. Né? Ah, hum, hum, hum. As pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima, em pleno 7 da manhã. Ou seja, isso aí é como se houvesse uma cultura social de que, poxa, quem fala de maneira rebuscada é mais inteligente, uma pessoa mais culta, mais notável, é uma pessoa de maior respeito social. Então,
esse item, cadê? Deixa eu botar aqui. O item B, a valorização da inteligência do falante, não. Isso é até contestado. C, o autor evidencia a importância de falar difícil para demonstrar inteligência. Não, ele critica isso. Né? Fora. D, a importância de coesão e da coerência em documentos jurídicos. Não. Ele cita lá o seguinte, né? Que se for um texto jurídico, tudo bem, você fazer uso de juridiquês, de uma linguagem mais rebuscada, mas numa situação cotidiana, popular, não se essa necessidade. Então, o autor evidencia a importância de adequação da linguagem à situação de comunicação. Se você está num ambiente formal, você vai falar de maneira formal. Se você está num ambiente informal, você vai falar de maneira informal, ok? Então, a adequação à situação de comunicação, ok? Então, a todos bons estudos e até a próxima.